E aí, meus amigos? Hoje vamos revelar a história de Justin Bieber, uma vítima de Hollywood. Um jovem que parecia ter tudo, mas na real, foi destruído pelo mundo cruel da fama. Como um sonho infantil se transforma em um pesadelo. Como a indústria do entretenimento pode moer um artista por dentro. Vamos mostrar todos os detalhes que ninguém quer contar. Inscreva-se agora no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum segredo que vamos revelar. Prepare-se para uma história que vai chocar você. Em 2007, um garoto de apenas 13 anos de Stratford, Ontário, no Canadá, começou a publicar vídeos no YouTube. Justin Drew Bieber, nascido em 1º de março de 1994, cantava em seu quarto versões de músicas de artistas como Usher, N.A. e Stevie Wonder. Sua mãe, Patty Malete, compartilhava esses vídeos com amigos e familiares, sem imaginar o fenômeno que eles desencadeariam. Foi por acaso que Scooter Braun, um executivo da indústria musical, encontrou um dos vídeos de Justin enquanto procurava outro artista. Impressionado com o talento natural do jovem canadense, Braun rastreou Justin e convenceu Patty a permitir que seu filho viajasse para Atlanta para gravar algumas demos. Foi lá que Justin conheceu Usher, que ficou igualmente impressionado e ajudou a garantir um contrato com a Island Records em 2008. Em 2009, Justin lançou seu primeiro EP, My World, que imediatamente capturou a atenção do público jovem. Músicas como One Team e One Less Lonely Girl rapidamente entraram nas paradas musicais. Seu cabelo liso jogado para o lado, quase cobrindo os olhos, tornou-se sua marca registrada, um visual que milhões de adolescentes tentariam copiar nos anos seguintes. O lançamento de Baby em 2010 com Ludacris catapultou Justin para um nível de fama raramente visto. O videoclipe tornou-se, na época, o mais visto na história do YouTube. Seu álbum My World 2.0 alcançou o topo das paradas em vários países. Justin não era apenas um cantor, havia se tornado um fenômeno cultural. Entre 2010 e 2011, Justin foi a pessoa mais pesquisada no Google em todo o mundo. Sua presença nas redes sociais era avassaladora, quebrando recordes de seguidores no Twitter e visualizações no YouTube. O documentário Never Say Never, lançado em 2011, quebrou recordes de bilheteria para filmes do gênero e ofereceu aos fãs um vislumbre de sua vida nos bastidores. A febre Bieber, como ficou conhecida, era intensa. Onde quer que fosse, Justin era recebido por multidões histéricas de jovens fãs, conhecidas como Beliebers. Shopping centers foram fechados devido ao caos causado por sua presença. Sua imagem aparecia em camisetas, posteres, revistas, programas de TV e até em produtos como escovas de dente e perfumes. A aparência física de Justin era fundamental para sua imagem. Sua juventude, seu sorriso cativante e, principalmente, seu cabelo eram discutidos constantemente. Quando finalmente cortou seu famoso cabelo em 2011, a notícia foi manchete em todo o mundo. As mechas cortadas foram leiloadas por milhares de dólares. Com apenas 16 anos, Justin já tinha conquistado o que muitos artistas levam décadas para alcançar: fama mundial, milhões de dólares e um exército dedicado de fãs. No entanto, por trás dos holofotes e dos gritos ensurdecedores das fãs, começavam a surgir os primeiros sinais de pressão. Como um adolescente poderia lidar com tanta atenção, expectativas e escrutínio? A máquina do entretenimento estava apenas começando a mostrar seu lado mais voraz, e Justin, ainda tão jovem, estava no centro dela. Enquanto o mundo celebrava o fenômeno musical que Justin Bieber havia se tornado, uma realidade perturbadora se desenvolvia paralelamente à sua crescente fama. Com apenas 15 anos, o jovem artista começou a enfrentar uma hipersexualização intensa e prematura, algo que seria impensável se direcionado a um adolescente fora dos holofotes. Em programas de entrevistas, apresentadores adultos frequentemente faziam perguntas sobre sua vida romântica e sexual, ignorando completamente sua idade. Em 2011, durante uma entrevista na rádio com uma apresentadora adulta, Justin, então com 17 anos, foi questionado sobre perder sua virgindade e suas preferências íntimas, tópicos claramente inadequados para um menor de idade. Seu corpo rapidamente se tornou tratado como propriedade pública. Fãs e até mesmo celebridades adultas sentiam que tinham o direito de comentar sobre sua aparência física e até mesmo tocá-lo sem consentimento. O episódio no American Music Awards de 2012 exemplifica essa problemática. Jenny McCarthy, então com 40 anos, agarrou Justin, com 18 anos recém-completados, beijando seu pescoço sem permissão e apalpando seu corpo. O incidente foi tratado como cômico pela mídia, mas representava um claro exemplo de assédio que seria condenado em qualquer outro contexto.
Em 2013, em outro incidente perturbador, Katy Perry, durante os bastidores de um evento, fez comentários sobre o corpo de Justin e tentou interagir fisicamente de maneira que deixou o jovem visivelmente desconfortável. Novamente, a mídia tratou o ocorrido como algo engraçado, ignorando completamente como seria percebido se os gêneros estivessem invertidos. As revistas adolescentes publicavam constantemente fotos de Justin sem camisa e com manchetes sugestivas, apesar de ele ainda ser menor de idade em muitas dessas ocasiões. Sua transformação física era escrutinada minuciosamente, com cada mudança em seu corpo sendo discutida publicamente como se fosse um objeto e não um ser humano em desenvolvimento. Esta hipersexualização precoce de Justin Bieber não é um caso isolado na indústria do entretenimento. Britney Spears, desde os 16 anos, foi sexualizada em suas performances, videoclipes e entrevistas. Michael Jackson, tendo iniciado sua carreira ainda criança, também teve sua infância e adolescência roubadas pelos holofotes e expectativas adultas, resultando em traumas psicológicos profundos que o acompanharam por toda a vida. O denominador comum entre essas histórias é um sistema de entretenimento que transforma jovens talentos em produtos comercializáveis, ignorando seu desenvolvimento saudável e bem-estar emocional. Para Justin, como para muitos outros artistas infantis, a mensagem era clara: seu valor estava atrelado à sua imagem e capacidade de gerar receita, não à sua humanidade. A exposição constante a esse tipo de tratamento durante os anos formativos de sua identidade inevitavelmente afetaria sua autopercepção e saúde mental. Para um adolescente tentando descobrir quem é, ser constantemente objetificado e desrespeitado por adultos que deveriam protegê-lo criaria confusão e estresse significativos. Esses primeiros anos de fama estavam plantando sementes de problemas que floresceriam mais tarde, quando as pressões continuaram a aumentar e os mecanismos de defesa começaram a se esgotar. Observadores atentos da trajetória de Justin Bieber começaram a notar mudanças sutis em sua personalidade com o passar dos anos. O garoto sorridente e carismático que encantava entrevistadores com seu humor espontâneo e leveza foi gradualmente desaparecendo. Em seu lugar, surgiu um jovem cada vez mais reservado, desconfiado e visivelmente exausto sob os holofotes incessantes. Esta transformação não ocorreu da noite para o dia. Foi um processo gradual, alimentado pelos anos de exposição extrema e expectativas irrealistas. O carisma natural que havia caracterizado o jovem Justin, nas suas primeiras entrevistas minguou, substituído por respostas curtas e um olhar frequentemente distante nas aparições públicas. A transição do rótulo de garoto bom para rebelde problemático foi amplamente documentada pela mídia entre 2013 e 2014. Incidentes como dirigir em alta velocidade em áreas residenciais, conflitos com paparazzi, pichação de muros e detenções por dirigir sob influência de substâncias ganharam manchetes globais. Para o público e a mídia, estas eram apenas histórias sensacionalistas de mais uma estrela infantil se desviando do caminho. Para Justin, eram manifestações externas de uma luta interna contra um sistema que o havia comodificado desde a infância. O que poucos consideravam era a ironia cruel de sua situação. Quando era apenas um adolescente comportado, era hipersexualizado e tratado como adulto. Quando começou a agir rebeldemente como muitos jovens de sua idade, foi infantilizado e ridicularizado. Em nenhum momento lhe foi permitido simplesmente existir como o jovem que era, enfrentando os desafios normais do crescimento, porém sob escrutínio global. As críticas eram constantes e contraditórias. Quando tentava manter sua imagem limpa, era chamado de fabricado e artificial. Quando expressava sua individualidade, era rotulado como problemático. Sua música era simultaneamente criticada por ser muito infantil e depois muito adulta. Sua aparência era constantemente julgada, desde seu cabelo até suas roupas e tatuagens. Parecia impossível agradar a um público que o queria perfeito, mas também autêntico, maduro mas inocente, acessível mas exclusivo. A transição para a vida adulta, já naturalmente complexa para qualquer jovem, tornou-se um campo minado para Justin. Cada erro, cada tropeço, cada decisão questionável era amplificada e dissecada globalmente. O desenvolvimento de sua identidade ocorreu não em um espaço seguro de experimentação, mas sob o julgamento implacável de milhões. O preço dessa desumanização constante manifestou-se em sua saúde física e mental. Em 2020, Justin revelou publicamente seu diagnóstico de doença de Lyme, uma condição que havia enfrentado silenciosamente por anos, causando fadiga crônica, dores articulares e problemas neurológicos.
Anteriormente, em 2013, sofreu com uma paralisia facial temporária durante uma apresentação no Japão, possivelmente relacionada ao estresse extremo. Problemas de saúde mental também o atingiram severamente. Justin eventualmente falaria abertamente sobre suas lutas com depressão, ansiedade e o uso de medicamentos prescritos para lidar com a pressão. O jovem que o mundo havia conhecido estava sofrendo profundamente, seus sorrisos públicos mascarando uma dor que poucos poderiam compreender. A máquina do entretenimento havia exigido tudo dele, sem considerar o que isso custaria à sua humanidade. Em janeiro de 2020, Justin Bieber lançou o single Yum, sua primeira música solo após um hiato de quase 5 anos. À primeira vista, a canção parecia ser apenas uma balada de R&B com letras românticas. No entanto, o videoclipe que acompanhou o lançamento gerou intensas discussões entre fãs e analistas da indústria musical, que identificaram possíveis camadas mais profundas de significado e interpretaram o vídeo como uma potencial denúncia das experiências negativas de Justin na indústria do entretenimento. O cenário do videoclipe é um jantar elegante em um salão, onde Justin senta à mesa enquanto é servido por garçons. Ao seu redor, pessoas mais velhas e ricas comem pratos extravagantes em uma atmosfera quase surreal. As cores são vibrantes e artificiais, criando um ambiente que parece bonito na superfície, mas carrega um tom inquietante. Um dos elementos mais discutidos do videoclipe é a presença de crianças tocando instrumentos para entreter os adultos presentes no jantar. Esta imagem foi interpretada por muitos como uma metáfora da própria experiência de Justin. Uma criança talentosa sendo exibida e explorada para o entretenimento e lucro de adultos poderosos, refletindo sua própria trajetória no mundo do entretenimento desde os 13 anos. As cerejas aparecem repetidamente ao longo do vídeo, tanto nos pratos quanto nas roupas. Muitos analisaram este elemento como uma possível referência à inocência e juventude. As cerejas, tradicionalmente associadas à pureza e à infância em algumas simbologias, aparecem sendo consumidas pelos convidados adultos, o que alguns interpretaram como uma representação visual da exploração da juventude na indústria do entretenimento. Um dos momentos mais impactantes do videoclipe ocorre quando Justin é servido com um bolo que tem sua própria foto de infância no topo. Esta cena foi amplamente interpretada como uma poderosa declaração visual, Justin literalmente vendo sua infância sendo servida e consumida pelos outros presentes no salão. Um comentário sobre como sua juventude foi comercializada e devorada pelo público e pela indústria. A letra da música, aparentemente simples e repetitiva com frases como Yum Yum, ganhou interpretações alternativas no contexto das imagens do videoclipe. Alguns analistas sugeriram que a simplicidade quase infantil das palavras poderia ser intencional, contrastando com o conteúdo visual mais perturbador e complexo. Nas redes sociais, surgiram teorias sobre mensagens codificadas na música e no vídeo. Algumas dessas teorias foram ao extremo, conectando o lançamento a supostas denúncias sobre abusos sistemáticos na indústria do entretenimento. Embora Justin nunca tenha confirmado oficialmente tais interpretações, a ambiguidade do videoclipe permitiu múltiplas leituras. O que fica claro, independentemente da interpretação específica, é que Justin Bieber parece ter utilizado sua arte como veículo para processar e possivelmente comentar sobre suas experiências na indústria do entretenimento. Como muitos artistas antes dele, a música e os elementos visuais tornaram-se um meio de expressão para traumas e reflexões que talvez fossem difíceis de articular diretamente. Esta tentativa de comunicação através da arte sugere um Justin mais maduro, buscando assumir o controle de sua narrativa e transformar suas experiências difíceis em expressão criativa. Ao mesmo tempo, levanta questões importantes sobre o tratamento de jovens talentos no mundo do entretenimento. À medida que Justin Bieber amadurecia e ganhava perspectiva sobre suas próprias experiências, uma nova faceta de sua personalidade começou a emergir: o desejo de proteger artistas mais jovens dos mesmos desafios que ele enfrentou. Esta evolução marcou uma transformação significativa em sua jornada, transformando suas cicatrizes em sabedoria que poderia beneficiar a próxima geração de estrelas. Um dos relacionamentos mais significativos nesse aspecto é o que Justin desenvolveu com Billie Eilish. A cantora, que ascendeu à fama mundial ainda adolescente, frequentemente mencionou em entrevistas ser fã de Justin desde criança. O que começou como admiração de uma fã transformou-se em uma conexão genuína entre dois artistas que compartilham a experiência rara de fama global em tenra idade. Em uma entrevista emocionante em 2020, Billie Eilish não conseguiu conter as lágrimas ao ver uma mensagem de vídeo de Justin expressando seu apoio.
Neste momento revelador, ficou claro que Justin havia assumido um papel protetor em relação à jovem artista. Durante o festival Coachella em 2019, os dois se encontraram pela primeira vez em um abraço emocionado que viralizou nas redes sociais, simbolizando esta transferência de cuidado entre gerações de artistas. Em suas interações públicas e privadas, Justin consistentemente oferece conselhos e apoio emocional a Billie. Ele compartilha lições aprendidas sobre como navegar pela fama precoce, lidar com a pressão mediática e proteger a saúde mental em meio ao caos da indústria musical. Mais importante, Justin demonstra uma compreensão profunda da vulnerabilidade que acompanha a exposição intensa em idade tão jovem, algo que poucos podem verdadeiramente entender. Esta mentoria estende-se além de Billie Eilish. Justin frequentemente alcança outros jovens artistas como Shawn Mendes e Madison Beer, oferecendo orientação e um ouvido compreensivo. Em várias entrevistas, ele expressou seu desejo de ser um recurso para novos talentos, ajudando-os a evitar as armadilhas que ele mesmo enfrentou. Por trás dessa atitude está um desejo profundo de quebrar ciclos nocivos na indústria do entretenimento. Justin tem falado abertamente sobre como deseja que nenhuma outra criança ou adolescente passe pelo que ele vivenciou: a hipersexualização precoce, a desumanização constante, o escrutínio implacável e a pressão esmagadora para ser perfeito diante do mundo. Esta postura protetora reflete uma compreensão madura das falhas sistêmicas que permitem a exploração de talentos jovens. Ao invés de simplesmente aceitar estes problemas como inevitáveis, Justin escolheu ser parte da solução, usando sua influência e experiência para criar um ambiente mais saudável para a próxima geração. Seu relacionamento com artistas mais jovens também proporciona a Justin uma forma de cura. Ao ajudar outros a navegarem por desafios similares, ele processa suas próprias experiências traumáticas e encontra propósito em seu sofrimento passado. Esta troca intergeracional beneficia tanto os jovens artistas quanto o próprio Justin, criando um ciclo positivo de apoio mútuo. Em um sistema que frequentemente descarta artistas assim que sua utilidade comercial diminui, Justin Bieber encontrou uma nova missão: ser o mentor e protetor que ele mesmo precisou quando era mais jovem. Esta evolução representa não apenas crescimento pessoal, mas um potencial ponto de virada para toda a cultura de tratamento de jovens talentos na indústria do entretenimento. Os anos de pressão intensa, exposição constante e desumanização sistemática eventualmente cobraram seu preço. Entre 2013 e 2017, Justin Bieber entrou em um período turbulento que muitos considerariam como uma queda livre. O mundo assistiu enquanto o jovem artista manifestava sinais cada vez mais evidentes de estresse extremo e comportamentos autodestrutivos. O uso de substâncias tornou-se uma forma de escapismo. Justin mais tarde admitiria publicamente que começou a usar maconha aos 13 anos e eventualmente experimentou pílulas. Li uma mistura de xarope para tosse com refrigerante e álcool e outros narcóticos. Este padrão de consumo não era apenas uma rebeldia adolescente comum, mas uma tentativa desesperada de lidar com a pressão insuportável de sua vida pública. Os paparazzi, que o seguiam incessantemente desde a adolescência, tornaram-se uma fonte particular de tormento. A perseguição constante alimentava tanto sua ansiedade quanto sua raiva. Em diversos incidentes documentados, Justin foi filmado confrontando fotógrafos que o perseguiam ou invadiam seu espaço pessoal. Estas interações, muitas vezes provocadas pelos próprios paparazzi na esperança de capturar um momento controverso, eram então apresentadas ao público como evidências de seu comportamento errático. O ponto mais baixo publicamente veio em janeiro de 2014, quando Justin foi preso em Miami Beach por dirigir sob influência, dirigir com carteira vencida e resistir à prisão. A foto de sua ficha policial circulou globalmente, tornando-se um símbolo de sua aparente queda. Naquele mesmo ano, enfrentou acusações de vandalismo por jogar ovos na casa de um vizinho e foi novamente detido por uma suposta briga. A pressão contínua afetou sua capacidade de performar. Em 2017, Justin cancelou as 14 datas finais de sua turnê Purpose World Tour, citando exaustão extrema. Esta decisão, embora criticada por alguns como irresponsável, foi na verdade um raro momento de autopreservação. Ao priorizar sua saúde mental sobre obrigações profissionais, Justin deu um passo crucial para sua própria sobrevivência. Que Justin Bieber tenha emergido deste período ainda intacto é considerado por muitos especialistas em saúde mental e indústria do entretenimento como quase milagroso. A lista de jovens artistas que não sobreviveram às consequências da fama precoce é longa e trágica.
De River Phoenix a Amy Winehouse, a indústria tem um histórico sombrio de jovens talentos perdidos para as pressões do estrelato. A jornada de recuperação de Justin foi gradual e não linear. Através de terapia, apoio espiritual e a orientação de mentores como Scooter Braun e Usher, ele começou o difícil processo de cura. Seu casamento com Hailey Baldwin em 2018 é frequentemente citado como um ponto de virada, proporcionando estabilidade e normalidade que haviam sido ausentes por tanto tempo em sua vida. Em uma indústria que frequentemente trata jovens talentos como produtos descartáveis, a sobrevivência de Justin Bieber representa uma vitória rara. Sua história destaca o custo humano do entretenimento e levanta questões importantes sobre como protegemos ou falhamos em proteger crianças no mundo do espetáculo. Cada incidente público, cada manchete escandalosa não era apenas sobre um jovem comportando-se mal, mas sobre um sistema que falhou em proteger uma criança sob seus cuidados. A história de Justin Bieber não existe no vácuo. É um reflexo de padrões culturais profundamente enraizados que permeiam nossa relação com celebridades, especialmente aquelas que alcançam a fama ainda na infância ou adolescência. O tratamento recebido por Justin ao longo de sua carreira levanta questões importantes sobre como nós, como sociedade, consumimos entretenimento e as vidas humanas por trás dele. A desumanização de celebridades é um fenômeno generalizado na cultura contemporânea. Figuras públicas são frequentemente reduzidas a produtos de consumo, destituídas de sua complexidade humana e vulnerabilidades. No caso de Justin, esta desumanização começou quando ele ainda era uma criança, amplificando o potencial de dano. Ao tratar jovens artistas como propriedade pública, criamos um ambiente onde limites pessoais são rotineiramente violados e o bem-estar emocional é secundário ao valor comercial. Particularmente revelador é como o machismo estrutural contribuiu para a invalidação das experiências de Justin como vítima. Quando adultas como Jenny McCarthy ou Katy Perry o assediaram publicamente, a resposta social foi de risadas e indiferença. Esta reação expõe um duplo padrão significativo. Vítimas masculinas de comportamento predatório frequentemente enfrentam descrédito ou ridicularização. A ideia errônea de que homens e meninos devem sempre desejar atenção sexual, independentemente do contexto ou consentimento, silencia vítimas e normaliza comportamentos abusivos. O impacto psicológico da fama precoce é bem documentado por especialistas em desenvolvimento infantil. Crianças e adolescentes ainda estão formando sua identidade, desenvolvendo mecanismos de enfrentamento e aprendendo a navegar relacionamentos sociais. Quando expostos a níveis extremos de atenção pública, crítica constante e expectativas irrealistas, o desenvolvimento normal é interrompido. A neurociência sugere que o cérebro adolescente é particularmente vulnerável ao estresse, tornando figuras como Justin especialmente suscetíveis a traumas duradouros. Além do caso individual de Justin, sua história destaca a importância de dar voz a todas as vítimas de abuso na indústria do entretenimento. Por décadas, Hollywood e a indústria musical mantiveram uma cultura de silêncio em torno de comportamentos predatórios e exploração. O movimento Me Too começou a romper este silêncio. Mas ainda existe resistência significativa quando as vítimas não se encaixam em perfis esperados ou quando os perpetradores são protegidos por poder institucional. Reconhecer e validar as experiências de Justin como vítima de um sistema exploratório não diminui sua agência ou responsabilidade pessoal. Em vez disso, oferece um contexto crucial para entender sua trajetória e comportamentos. Este reconhecimento também abre espaço para conversas mais nuançadas sobre o custo humano do entretenimento que consumimos. À medida que Justin continua sua jornada de cura e autorreflexão, sua história serve como um poderoso lembrete da humanidade por trás das personalidades públicas. Ela nos convida a questionar nossa cumplicidade em sistemas que exploram jovens talentos e a considerar reformas que possam melhor proteger crianças na indústria do entretenimento. Talvez o legado mais importante de Justin Bieber não seja sua música, mas as lições que sua trajetória oferece sobre os perigos da fama precoce e a necessidade urgente de mudança cultural. A história de Justin Bieber, assim como a de tantos outros jovens talentos, nos convida a uma reflexão profunda sobre como a indústria do entretenimento trata suas estrelas mais jovens. Por trás das luzes, aplausos e admiração, existe uma realidade que frequentemente permanece nas sombras. Crianças e adolescentes na indústria do entretenimento enfrentam desafios únicos e pressões extraordinárias. A exposição constante, as expectativas irrealistas e as longas jornadas de trabalho podem causar danos profundos em indivíduos que ainda estão em formação.
É fundamental que estabeleçamos leis mais rigorosas que limitem as horas de trabalho de menores. Garantamos a presença obrigatória de profissionais de saúde mental em sets e turnês. E criemos sistemas que assegurem que parte dos rendimentos seja preservada para o futuro dessas crianças. A educação contínua, mesmo durante períodos intensos de trabalho, e ambientes seguros que priorizem o bem-estar acima do lucro são igualmente essenciais. Esta proteção não é apenas responsabilidade dos pais ou responsáveis, mas de toda a indústria e da sociedade que consome esses conteúdos. Durante décadas, abusos de diversos tipos, emocionais, físicos, financeiros e até sexuais, foram silenciados dentro da indústria do entretenimento. O medo de retaliação, a vergonha e a normalização de comportamentos inapropriados contribuíram para um ciclo de silêncio persistente. Falar abertamente sobre esses abusos é o primeiro passo para validar as experiências das vítimas, identificar padrões de comportamento abusivo, criar mecanismos eficientes de denúncia e investigação, responsabilizar perpetradores e promover mudanças estruturais na indústria. As histórias compartilhadas por ex-estrelas mirins que hoje encontram coragem para falar nos mostram que o problema é sistêmico e requer atenção imediata. A fama na infância ou adolescência traz consigo riscos que frequentemente são minimizados. O desenvolvimento interrompido ocorre quando a pressão para manter uma imagem pública interfere no desenvolvimento natural e na formação de identidade. O isolamento social manifesta-se pela falta de convívio com pessoas da mesma idade e experiências normativas da juventude. A exposição excessiva submete jovens ao escrutínio público constante em uma fase de formação da autoestima. Muitos enfrentam uma transição difícil para a vida adulta, com sérias dificuldades ao tentar redefinir sua identidade além da fama infantil. A vulnerabilidade a vícios e problemas de saúde mental torna-se evidente em inúmeros casos, incluindo o de Justin Bieber. É nossa responsabilidade coletiva estar conscientes desses perigos e agir para mitigá-los. Desde como consumimos conteúdo e falamos sobre jovens celebridades nas redes sociais, até como apoiamos políticas que visam sua proteção. Precisamos reconhecer que o talento extraordinário de uma criança não diminui sua necessidade de proteção, pelo contrário, a amplifica. A indústria do entretenimento pode e deve ser um espaço onde jovens talentos possam florescer sem comprometer seu bem-estar físico, emocional e mental. Isso exige um compromisso de produtores e executivos da indústria, legisladores e órgãos reguladores, pais e responsáveis, profissionais de saúde, educadores, fãs e consumidores. Ao olharmos para histórias como a de Justin Bieber e tantos outros, devemos ver além do entretenimento que eles nos proporcionaram e reconhecer nossa responsabilidade compartilhada em proteger o futuro daqueles que, ainda tão jovens, nos dão tanto de si. Porque uma sociedade verdadeiramente evoluída não mede seu sucesso apenas pelo brilho de suas estrelas, mas pelo cuidado com que protege seus membros mais vulneráveis. O que vocês acharam dessa história? Deixem nos comentários abaixo o que sentiram e o que aprenderam. Se concordam, se discordam, se ficaram chocados. Contem tudo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo incrível que vamos trazer. Nos vemos no próximo vídeo.